Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, eu espero que os senhores estejam bem. Nesse vídeo nós vamos tratar de um desdobramento de um assunto que eu trabalhei com vocês num dos últimos vídeos aqui no canal, no qual eu falei sobre a questão do fracasso e do porquê era absolutamente inútil eu querer transferir a responsabilidade pelo meu fracasso a outra pessoa, a outra circunstância, a outras coisas, etc. E lá naquele vídeo alguém então me perguntou, ou alguém solicitou, né, Duarte, defina fracasso. Como foi uma coisa que eu não trabalhei lá, vou trabalhar aqui agora. Eu começo dizendo para vocês o seguinte, a minha definição hoje do que é uma pessoa fracassada ou bem-sucedida, ou a maneira pela qual eu aufiro o sucesso ou o fracasso de alguém, é por meio de uma fórmula muito simples. E que fórmula é essa? É o seguinte, eu pergunto para a pessoa, você é satisfeita com a sua vida? Você está feliz? Se a pessoa disser que sim, então isso é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-aventurada. Agora, se a pessoa falar que não, independentemente das circunstâncias materiais da vida dessa pessoa, ela é uma pessoa desventurada e, portanto, uma pessoa fracassada do ponto de vista existencial. Eu sei que é meio pesado falar isso, mas essa é a mais pura verdade. O problema é que hoje a gente vive numa sociedade tão materialista e tão consumista que geralmente a gente quer oferir o grau de sucesso de alguém pelas posses que a pessoa tem. Então se a pessoa tem um bom emprego, uma empresa, tem um carro muito bom, tem uma casa muito boa, viaja, a gente olha e diz, não, essa pessoa é próspera, essa pessoa é bem sucedida. E se às vezes a gente olha para uma pessoa mais simples, mais modesta, que às vezes não tem carro, não tem uma casa própria, enfim, tem um emprego muito simples, a gente fala, não, essa pessoa não é bem sucedida. Cara, só que esse critério é absolutamente equivocado, é absolutamente grosseiro. Eu sei que pode parecer demagogia o que eu tô falando aqui, mas a espiritualidade humana tem deixado isso claro desde sempre. Você pega o evangelho, é repleto de exemplos disso, de que não são bens materiais que trazem a felicidade. Repito, eu sei que é um discurso hoje meio demagógico, né? As pessoas até brincam. Ah, se dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu. Cara, se você realmente acredita nisso, vou te dizer, você é uma pessoa que tá mais perdida do que você imagina. Quem é que não conhece aquela passagem da qual Cristo nos fala, de um rico que estava diante dos seus celeiros, planejando construir outros celeiros para acumular mais riqueza, e de repente ele ouve uma pergunta, louco, essa noite vão pedir a tua alma, né? Pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É uma pergunta que ecoa pelos séculos. O Buda, cara, o Buda histórico, né? Siddhartha Gautama, quem conhece a história dele pelas tradições mais comuns, sabe, ele era um príncipe, morava num palácio suntuoso, rodeado de riquezas, e um dia então ele resolve sair, dar uma volta em torno do palácio e se depara com três figuras, um doente, um cadáver em decomposição e uma seta. E aí ele tem uma crise existencial, ele se convulsiona e começa a se questionar, será que realmente eram as riquezas, era todo aquele luxo que iriam trazer felicidade para ele mesmo? Será que aquilo ali ia fazer dele uma pessoa feliz, uma pessoa completa? A gente sabe então que ele tem uma mudança profunda na vida dele e sai dali para fundar uma das tradições espirituais mais belas da humanidade, que é o budismo. Então assim, já fica muito claro, já restou mais do que claro, que não são bens materiais, não é riqueza que vai oferir se o sujeito é bem sucedido ou não. A questão é que hoje a gente prefere, né, aquela questão muito forte na psicologia do locus interno e do locus externo. A gente prefere atribuir o nosso fracasso a fatores externos. É muito mais fácil culpar aquele emprego que eu não consegui, ou o concurso público que eu ainda não passei, ou o carro que eu não tenho, uma casa que eu não tenho, uma empresa que eu quero abrir que eu não consegui, ou aquele casamento, né, que eu queria que eu ainda não consegui, ou eu ficar solteiro de novo, para quem já é casado, não, brincadeiras à parte. Mas enfim, a gente está sempre, o tempo inteiro, querendo arranjar um agente ou alguma coisa responsável pelo nosso fracasso. Isso é ilusão e é imaturidade. Agora, por outro lado, a proposta do evangelho é muito mais profunda, né, do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque é uma proposta que quer fazer com que a gente realmente seja bem-sucedido e bem-aventurado, independentemente das circunstâncias, cara. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar quando ele fala o seguinte, olha, tudo posso naquele que me fortalece. A gente sabe que Paulo passou privação, passou dificuldade, teve momentos de abundância, teve momentos de fartura, mas ele diz, olha, eu aprendi a estar bem em qualquer situação. Alguns filósofos gregos antigos trabalhavam a questão da ataraxia, aquela imperturbabilidade do espírito, uma pessoa que consegue manter um equilíbrio independentemente de como estão as circunstâncias externas. E é claro que isso só vem, cara, se você buscar o desenvolvimento espiritual, se você buscar a sua evolução. Do contrário, você vai ser sempre uma pessoa que vai estar, assim, procurando bens materiais como uma forma de tentar satisfazer esse seu vazio que não é material. E aí, como eu falei, são as pessoas que muitas vezes se tornam até reféns, né? Quem não lembra daquela passagem de um jovem rico que chega para Cristo e não, bom mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus fala, ó, você guarda os mandamentos, você faz isso, você faz aquilo, tudo. Ele ia responder, não, isso aí eu faço desde a minha mocidade. Até que Cristo diz para ele, então faz o seguinte, vende tudo que você tem e me segue.
E aí a Bíblia fala que aquele jovem ficou triste e foi embora, saiu entristecido, porque ele era apegado àquilo. Os bens materiais em si mesmos, eles são, cara, eles não são nem positivos nem negativos. Tudo depende da qualidade de quem utiliza. Agora, quando aquilo que você é o que você tem, meu amigo, então você tá perdido. E aí vai aqui então um alerta para aquelas pessoas que também frequentam templos religiosos no nosso país. Meu amigo, isso hoje já não quer dizer mais nada. Até porque numa época igual a nossa, que tem a tal, né, a famigerada teologia da prosperidade, as pessoas lotam os templos religiosos em busca de riquezas, de dinheiro e etc. Meu amigo, vocês estão subvertendo a lógica mais simples do evangelho, que diz o seguinte, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não andem ansiosos pelo que vocês haverão de comer, de beber, de vestir. Deus sabe todas essas coisas, Ele tem cuidado de vós. Só que a gente não, a gente está o tempo todo, até nos ambientes religiosos agora, cara. O materialismo penetrou de tal forma que as pessoas estão lá buscando riquezas e bens materiais. Obviamente que esse tipo de pessoa jamais vai alcançar aquela leveza, essa bem-aventurança, esse sucesso que a verdadeira espiritualidade quer propor, que independe das circunstâncias externas. Portanto, meu amigo, você pode ficar aí se enganando, se iludindo, achando que você é infeliz, que você é fracassado por conta de outras coisas e tal, quando na verdade tudo depende de uma perspectiva interior, de uma perspectiva muito dentro de você. E é exatamente assim que eu quero finalizar esse vídeo, com uma frase do Huberto Holden, que vem muito a calhar, e ele diz o seguinte, né? O homem não vê as coisas como elas são, mas sim como ele, homem, é. Ou seja, é o seu interior que vai definir a forma como você vai ver o mundo. E Jesus Cristo, aprofundando ainda mais isso, ele diz o seguinte, olha, se dentro de você o que existir for luz, tudo ao seu redor vai ser luz também. Agora, se o que existir dentro de você forem trevas, meu amigo, quão terríveis serão essas trevas, inclusive dentro de você e ao seu redor. Você vê que a questão é realmente interior. A bem-aventurança, o sucesso, a felicidade, ela é uma questão interior e não exterior, como às vezes o homem materialista pode enganosamente querer se convencer. Senhores, para esse vídeo era isso. Eu espero que ele possa ter sido útil. Se ele assim serviu para você de alguma maneira, eu te peço que você compartilhe essa mensagem. Considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para você. Deixe aqui os seus comentários. Se você discorda do que eu falei, como sempre, deixe seus comentários também. Ainda essa semana, talvez até o meio da semana, eu quero compartilhar com vocês um vídeo sobre um assunto interessante que também é bastante polêmico, que é a questão dos robôs sexuais. Tenho certeza que existem vários aspectos interessantes que podem ser trabalhados tanto do ponto de vista psicológico, teológico, sociológico, etc., sobre essa questão. Se tudo der certo, até ali terça ou quarta-feira eu compartilho esse vídeo com vocês. Lembrando-se sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.